Olá, estamos recebendo hoje José Cruz, um jornalista especializado no tema política do esporte. O José Cruz é de São Lourenço, mas se criou e trabalhou muitos anos em Pelotas, antes de ir embora para Brasília, onde desenvolveu e desenvolve uma carreira como jornalista, especialista no tema política do esporte. José, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente na minha cidade, onde eu me formei, revendo meus familiares e os amigos. Tu sempre vem a Pelotas, né, Cruz? Frequentemente tu retorna, né? Eu venho seguido a Pelotas, né? Eu tenho minha irmã, meu cunhado, sobrinhas aqui, amigos. Gosto de Pelotas, é uma cidade aprazível para mim. Então, sempre que possível, estou por aqui para reciclar, como eu digo. Vou fazer uma pergunta, Cruz. Curioso, assim, muitos pelotenses devem ter essa curiosidade com quem é da terra, saiu e de vez em quando volta, né? Qual é a tua impressão de Pelotas quando tu retorna a Pelotas, vindo de uma cidade tão dinâmica quanto é Brasília? O contraste é muito grande, né? Quem conhece Brasília sabe que a capital, a nossa capital, ela foge de todos os padrões de uma cidade tradicional como Pelotas, Porto Alegre, enfim. Então, esse contraste é muito grande, das ruas bem traçadas, né, do trânsito que para em cada esquina, etc. Então, eu, inclusive, do trânsito aqui sou um perigo, né? Eu evito até dirigir porque estou desacostumado. Mas eu observo, eu caminho muito por Pelotas, né? Então, gosto muito de fotografar, então ando sempre com a máquina no bolso, fotografando algumas imagens de Pelotas, que é uma cidade muito propícia para se registrar o passado. E então eu caminho muito pela cidade e observando onde é que está havendo o progresso e até nessas caminhadas a gente pode avaliar também um pouco da administração municipal, né? Então eu gosto muito de fazer isso, gosto de ir à Praia do Laranjal, que também é um belo recanto, uma praia muito gostosa. Enfim, voltar a Pelotas é voltar às minhas origens, né? É a cidade onde estudei, onde me formei, onde joguei precariamente meu futebol de salão, enfim. É bom voltar aqui, porque aqui a gente vive as nossas raízes. Tu começasses a trabalhar a tua vida profissional na Católica, na USPEL, né? Eu comecei na Universidade Católica, levado por um grande amigo, Daito Vetromila, hoje advogado. O Daito, na época, era secretário da Faculdade de Medicina. E em 1966, 67, ele me convidou e eu fui trabalhar na Faculdade de Medicina, inicialmente na Faculdade de Medicina, né? Na época em que o diretor era o Dr. Gilberto Conceição Macedo, um dos grandes cardiologistas da cidade. Depois veio o Dr. Marcelo Vitorino Jardim, precedido por Franklin Oliveira Leite, outro grande médico da cidade. Então acompanhei essa. Depois Rui Pesciosa, foi outro médico também que eu acompanhei na fase da Católica. Sim. Antes de chegar à reitoria, porque depois passei a ser o secretário da faculdade, quando o Daito assumiu a área de recursos humanos. E eu assumi, então, a secretaria e depois a reitoria, onde eu fui chefe de gabinete de Dom Antônio Zatter. Tive esse privilégio. Foram quantos anos, Cruz, nessa fase aí? Na Católica foram uns 12, 13 anos, mais ou menos. Nessa época vocês criaram um time chamado Caiçara, né? O Caiçara tem outras origens. O Caiçara é do tempo em que eu morava na rua Antônio dos Anjos, ainda na juventude, né? Eu jogava o Oswaldinho, que foi ponto esquerda do Farroupilha, meu Simbório, Sérgio Siqueira. Então, o Caiçara surgiu na rua Antônio dos Anjos, esquina Anchieta, onde tinha o Bar Groenlândia. Me lembro. Lembra? Então, era ali que nós nos reuníamos, ali era a nossa sede, era tudo. Caiçara Futebol Clube, que ainda hoje a turma do Caiçara se reúne mensalmente. Parece que o Vinholo que organiza. O Vinholo é o grande incentivador, né? Carlos Vinholo é o grande incentivador de não deixar desaparecer aquela congregação de amigos daquela época, né? Gostosa, em que se ainda correr com vontade atrás da bola, né? Maravilha. Nos tempos. Numa entrevista recente que tu desses para o Amigos de Pelotas, feita pelo Lourenço Casarré, né, colega nosso, jornalista, comentasse um fato que foi uma revelação histórica, depois de, sei lá, quase 30 anos, ou até mais de 30 anos, né, dizia respeito à sucessão no bispado pelotense, quando o bispo Dom Jaime era bispo auxiliar e Dom Antônio Zatter era o bispo, o titular, né? Isso.
E tu comentasses que houve uma atitude do bispo Dom Jaime Quemelo que magoou Dom Antônio Zátera. Tu pode repetir para a gente esse momento que você testemunhou? Claro, na verdade, eu como chefe de gabinete de Dom Antônio Zátera, tinha uma vida muito próxima a ele. Trabalhávamos diuturnamente em torno dos projetos da Católica, e era uma época em que não se tinha internet. As telecomunicações eram precárias, os contatos telefônicos com Brasília, Rio de Janeiro, os centros onde se buscavam recursos para a Católica eram muito precários. Então nós tínhamos uma atividade muito intensa. O grupo era pequeno, inicialmente liderado pelo Daito Vetromiro, volto a repetir, que foi um dos grandes funcionários da Católica, e Vera Maria Ezo, da funcionária, enfim. Então a gente tinha uma atividade muito intensa, e o Dom Antônio, em certos momentos, em certas ocasiões, ele fazia algumas revelações para nós, porque ele tinha uma outra atividade, que era de cuidar do Conselho de Presbíteros, né, que é o Conselho de Padres da Diocese, que toca a área religiosa da Diocese de Pelotas. Passou o tempo, Dom Antônio se afastou por idade da reitoria. Eu, como chefe de gabinete, era um cargo de confiança, pedi para sair também, me afastei da universidade, e nessa ocasião fui trabalhar na Escola Técnica Federal, e 2 anos depois foi quando eu fui para Brasília. Nas minhas vindas a Pelotas, e logo no início, nos primeiros anos que eu estava em Brasília, eu visitava os amigos, e numa dessas visitas eu visitei Dom Antônio, que já morava no Instituto de Menores de Pelotas, que, por opção, que era Ele morreu lá, né? Ele morreu lá, que era um reduto que... Foi por opção mesmo ou não teve escolha? Não, foi opção, porque o Dom Antônio, ele criou um instituto, porque ele sempre foi muito voltar para as obras sociais também, né? E como ele teve resultados com alguns garotos de rua que ascenderam socialmente, então ele via naquilo lá a possibilidade de transformar muitos garotos daquela região pobre, né? Então ele foi morar lá tinha um apartamento confortável, enfim, tinha uma senhora que cuidava do apartamento para ele, fazia comida, enfim. E eu fui almoçar com o Dom Antônio nessa ocasião, numa das vezes vindo a Brasília. Estamos lá almoçando, conversando e tal, de tudo um pouco. E Dom Antônio me fez essa revelação de como que ele deixou de ser padre, deixou de ser bispo de Pelotas. Como todos sabem, os que são dessa época, Dom Antônio tinha uma vitalidade muito grande, né? Era um homem de uma capacidade de trabalho empreendedora enorme. E então Dom Antônio me contava que quando ele nomeou Dom Jaime Quemelo bispo auxiliar de Pelotas, ele fez um acordo de cavalheiros. Eu, Dom Antônio, cuido da universidade, da área cultural, e você cuida da parte da diocese, da área de Conselho de Presbíteros, etc. Como tal, Dom Jaime passaria a fazer diretamente, ter a relação com a CNBB, né? E já que para Dom Antônio era difícil cuidar das duas frentes. E nessa competência, Dom Jaime também teria que mandar anualmente o relatório da diocese para a CNBB. Em determinado ano, não mandou esse relatório, e Dom Antônio, como o titular da diocese, foi chamado a atenção pela CNBB e atribuído a sua idade, já em torno de 78 anos, mais ou menos, que ele já estava, quem sabe, na hora de ele se afastar. Essa carta, com esse puxão de orelhas, Dom Antônio me mostrou nesse almoço que nós tivemos, em lágrimas, né, triste, né, e me mostrou assim: olha, Dom Jaime esqueceu, ele não fez uma acusação, ele usou ironicamente, Dom Jaime esqueceu de mandar o relatório, e eu, como responsável, né, então vou ter que me afastar, me sentir da responsabilidade de afastar. Quer dizer, Dom Antônio foi de uma idoneidade impressionante, porque ele não fez assim uma acusação direta à falta de Dom Jaime Quemelo. É muito estranho, né, que o bispo auxiliar, que sistematicamente encaminhava o relatório, né, naquele determinado ano não tivesse entregue o relatório. Eu, particularmente, como amigo e admirador da sua obra, do que ele criou para Pelotas e do trabalho que ele desenvolvia e da forma como ele incentivava todos os funcionários a trabalhar, fazendo uma análise de tudo, e depois, com o decorrer da história do desenvolvimento da Católica, eu posso concluir que Dom Jaime, particularmente, não gostava da Católica. Não gostava da Católica. E isso tem 2 aspectos que me fortalecem esse pensamento. O primeiro
ele levou para reitor da Católica, logo que Dom Antônio saiu, um leigo da Universidade Federal. Quer dizer, ele ignorou a comunidade acadêmica da Universidade Católica, como se a Católica, já com 15, 16 cursos, não tivesse uma cabeça intelectual capaz de dirigir a reitoria. Então foi buscar na Universidade Federal um leigo intimamente ligado ao movimento de cursilhos de Pelotas para dirigir a Universidade Católica. E em ato contínuo, em seguida, logo pouco tempo depois, Dom Jaime terminou com o Colégio Diocesano, que foi um colégio criado quando Peirac Barcelo era governador, com muitos recursos do Estado, justamente para atender a comunidade pobre da zona do Porto, que é uma região desassistida de escolas, né? Então, Dom Antônio criou o Colégio Diocesano, onde eu estudei, inclusive, tive o prazer de concluir lá o segundo grau, aliás, o primeiro grau. Então, acabou o Colégio Diocesano, né? Que foi uma perda na área educacional de ensino para aquela região muito grande. Enfim, são situações que hoje a gente revela, lamentavelmente, o Antônio não está aí, e se ele estivesse, com certeza ele não falaria sobre esse assunto, porque ele era muito discreto, mas que eu acho que para a história dos Pelotas, e como esses fatos se passaram, né, eles têm que ser contados, têm que ser revelados. Mesmo que tu tenhas guardado esse segredo também por 30 ou 40 anos, a pedido dele, né? A pedido dele, exatamente, porque o Dom Antônio, eu perguntei ao Dom Antônio naquela ocasião, você poderia fazer aquela revelação? Ele disse, olha, por favor, isso aqui é uma conversa de amigos, não me comente sobre isso, né? Como jornalista, é importante que tu faça o registro histórico, não é? Exatamente. Mesmo que depois de tanto tempo fique esse registro da história. Claro. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já já.